Então, primeiramente, eu queria agradecer muito a presença do Gabriel, a presença de todos aqui. O Gabriel, em especial, por estar pilotando, né, por estar tocando essa conversa, que a gente vai ter sobre o trabalho remoto, né? Então, na verdade, essa conversa, ela origina de um projeto idealizado pela Isa, que é a The Skill, que é um projeto que a gente ainda está assim, em construção, mas a ideia, nós duas trabalhamos com desenvolvimento corporativo, com treinamento presencial e à distância. Eu especificamente trabalho na Sou Educação, com coordenação de gestão de projeto de educação à distância. E a gente percebe que o conhecimento, o desenvolvimento, quando ele é consumido, ele tem um certo limite, né, de desenvolvimento pessoal, profissional. E num segundo momento seria legal a gente ter alguém para dar uma rota, para dar uma indicação mais pontual. E aí a gente idealizou essas rodas de conversa com diversos temas. A gente já falou sobre metodologia ágil com o Mauro, já falamos com a Larissa sobre comunicação não violenta, e agora vamos falar com o Gabriel sobre home office, e a ideia é justamente trocar, né? Porque, assim, as informações, o conhecimento, a gente tem na literatura, tem na internet, tem aí um acervo vasto de informação, mas realmente a troca é que a gente acaba perdendo um pouco aí na busca por conhecimento. Então, esse é o momento, e aí a gente precisa, né, parar no momento certo, na hora certa que a gente marcou para trocar essa ideia. Nem sempre todo mundo tem disponibilidade, né, ainda mais agora na época de Natal, de festas, mas a ideia é a gente trocar. Então, assim, eu vou passar a bola rapidamente para a Isabela, para ela falar um pouco sobre ela, sobre o projeto, depois o Gabriel começa a falar e a gente pode interromper o Gabriel a qualquer momento para trocar ideia mesmo, tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Perfeito, Ju. Obrigada, Ju. Bom, obrigada pela presença aí de todo mundo. Sim, vamos falar sobre home office também, fechar a roda de conversa aí do ano com esse tema tão falado, né, ao longo desse ano todo. E o que mais me chama a atenção desse assunto, né, que quando a gente pensa em carreira, né, e futuro de trabalho, né, a maior parte das pessoas, né, geralmente a gente pensa que a jornada é tão valiosa assim quanto o destino, né? Mas quando se trata, eu acho que do nosso trabalho e o que os outros enxergam, né, nisso, eles querem só saber do produto final, na verdade, que é o que? A nossa entrega e a nossa competência de fato atuar dessa forma, né? Então, é isso que a gente vai aprender um pouquinho aqui hoje, né, com as experiências do Gabriel. Então, muito obrigada aí pela presença de vocês, vai ser excelente contar com a presença e o conhecimento de todo mundo. E eu passo a bola aqui agora para o Gabriel, para ele se apresentar e avançar aí na nossa sessão. Obrigado, Ju. Obrigado, Isa, pelo convite. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência hoje e, de verdade, me interrompo a qualquer momento, não é palestra, é conversa, tá? Meu nome é Gabriel Galvão, eu trabalho com comunicação e marketing já tem aí uns bons 15 anos, um pouco mais que isso, né? E minha carreira, ela passou por vários lados, né? Quando a gente fala de comunicação corporativa e todos os lados. Já fui agência, já fui cliente, já fui empreendedor. É um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, tá? E quando a gente fala de home office, contar um pouquinho da minha história rapidinho, e quem é paulista vai se identificar, talvez. Até em período de faculdade, estagiário, eu gastava 2 horas para ir para a faculdade, para o meu estágio, mais 2 horas para voltar para casa, era 4 horas por dia. Eu fiz meu TCC num ônibus, basicamente, ou mais de algum ônibus. Trabalhei nessa distância grande também por boa parte do início da minha carreira, né? E eu sempre trabalhei no corporativo, 5 primeiros anos, em agência, coisas do tipo. E eu lembro até hoje, quando eu saí de uma dessas empresas que era bem longe de onde eu morava, eu fui procurar emprego em algum lugar que eu pudesse ir a pé da minha casa, tal era meu trauma, né? Então eu fui procurar um emprego não pela empresa, mas por onde ela ficava, né? Isso eu tô falando de 2010, 2011.
E eu fiz isso. Eu fui trabalhar numa empresa que literalmente conseguia ir a pé em 15 minutos. Depois dessa empresa, eu fiquei nela alguns anos também, eu decidi empreender. Não sei se alguém aqui é empreendedor ou já fez algo do tipo, né? Até alguém que vai ouvir depois. Mas eu abri uma empresa de comunicação, uma eu presa para começar. Depois, nos anos, a gente cresceu, o escritório, muita gente, tudo mais. Mas no início, quando era só eu, foi minha primeira experiência com home office. Literalmente, o Gabriel em um computador na sua casa. E isso foi em 2013 e 2014, né? O que foi legal dessa experiência? Eu entendi um pouco, não é diferente do que a gente está vivendo hoje, só para deixar muito claro. O que a gente está vivendo hoje não é home office, pelo menos não como eu vivi nos últimos anos antes de uma pandemia. A gente está vivendo num período de isolamento social. Por que eu falo isso? Quando eu comecei a fazer home office, eu montei um escritóriozinho na minha casa, tudo mais, e eu tive um problema de solidão muito forte, que eu acho que todo mundo passou nesse período. De verdade, eu me isolei. Eu conseguia meus clientes, eu trabalhava, consegui um sócio depois, a gente foi arrumando caixa para conseguir um escritório, tudo mais, né? Mas era isolado, eu na minha casinha, as pessoas nas delas, tudo mais, e foi isso que me fez perceber o quão solitário, né? É você estar num home office só com interações virtuais. E aqui em São Paulo foi bem numa época que começou a aparecer muito coworking, por exemplo. E eu percebi que estar em coworking era uma opção, né? Então não precisava estar no home office, eu podia estar no anywhere office, por exemplo. Qualquer lugar podia ser meu escritório. Então, acho que deixar isso muito claro é muito legal para quem não viveu essa experiência anterior de ter um home office, né? De estar em casa trabalhando. Por quê? Até, de novo, a gente estava construindo caixa, até ter um escritório, coisas do tipo, né? Mas eu ia para o Google Campus trabalhar com a minha equipe. Né? Eu encontrava o pessoal lá na FIAP, porque eles tinham um espaço gratuito para isso. A gente ia no WeWork, coworkings de bairro, na Moca tem, no Ipiranga tem, empresas de amigos, então o empreendedor sabe, o networking é muito forte, tem o pessoal com alguns espaços vagos e o pessoal empresta sem o menor problema. Então, meu primeiro ano como empreendedor foi no home office, mas foi no anywhere office. Eu podia trabalhar de qualquer lugar, em qualquer contato. E isso fazia total diferença. Eu expandi minha rede de contatos, eu trabalhava de vários lugares, conheci muita gente, né? E isso foi bom para os negócios, foi bom para a minha saúde mental, foi bom para a minha equipe, né? Até que eu montei um coworking também, né? Então, meu sócio já tinha um espaço também, lá no Ipiranga, e a gente começou a tocar um coworking nisso, e a gente fez para ter esse ecossistema próximo da gente também. A gente viu que fazia bem ter alguma coisa dessa forma, né? Então, meu sócio montou isso, a gente estava lá junto na época. E acho que é legal pontuar isso. Para quem nunca viveu um home office, até a gente falou antes da sessão começar, a Patrícia, Tati, acho que foi a Tati. Fui eu. Boa, Tati. Que você nunca tinha vivido isso. Você está vivendo um período bem complicado da humanidade, tá? Acho que você já pôde ver alguns momentos que, como isso é bom, a gente ganha tempo, né? Mas o bom é que as organizações estão se preparando agora para realmente ter isso incorporado na sua cultura. Por que eu falo isso? Fui empreendedor aí por 5, 6 anos, né? Depois eu acabei saindo dessa empresa que eu criei, de minha parte, e entrei de novo no mundo corporativo, né? Fui para o outro lado da mesa. Eu sou gestor hoje de uma equipe, né, de 7 pessoas, e antes da pandemia, por leis trabalhistas e culturas e tudo mais, né, a gente estava no escritório, como qualquer empresa de médio e grande porte. Né? O home office nunca foi institucionalizado 100%, não para todos, pelo menos. E eu voltei para isso. Eu voltei para uma distância maior de trabalho, eu voltei para ter todo mundo perto de mim todos os dias, né? E ok, balancear isso foi tranquilo porque eu tive essa experiência. Mas chega a pandemia, eu vi muitos pares com uma certa complicação. Falei, e aí, o que a gente faz agora? Vamos tirar um pouco daquele aspecto da correria, né? Foi do dia para a noite, um mês, todo mundo teve que ir para casa e descobrir como trabalhava. Mas a questão aqui é os dois lados da moeda. Os gestores não estavam preparados e as pessoas que foram para o outro lado também não sabiam como reagir a isso, né? E a gente pode explorar um pouco isso aqui em outro momento, né? Mais para frente nessa conversa. Mas essa mentalidade que evoluiu nesse último ano, né? A gente sabe que, ainda mais na cultura brasileira, a gente vem muito numa gestão de comando e controle, né? O pessoal fala, o gestor gosta de ver o gado engordar na frente, então tem que ver o pessoal trabalhando, não sei o que você está fazendo, vou monitorar seu computador, o que é balela, né? A gente foi para o home office por um motivo extraordinário, por quase 2 anos para algumas pessoas, 1 ano para tentar as outras antes de voltarem para o híbrido,
Mas a gente está falando muito de confiança agora, né? Não existe mais um trabalho que você contrate alguém que você não confia. Como você vai ter um gestor que não confia em você e como você vai se autogerir também para entregar resultado para uma empresa se você não tem essa confiança no ecossistema completo, com ferramentas mil para isso, né? Então, acho que é legal a gente ter isso em mente também, né? Como nós conseguimos trabalhar numa gestão com base em confiança nesse contexto. E eu vi a Ju levantando a mão É, agora. eu queria, posso te interromper aí e falar rapidinho sobre isso? Por favor. É, quando você falou assim que, principalmente os gestores, né, querem que vê o pessoal para falar do negócio do gado engordar na sua frente, né? É muito interessante, porque quando eu cheguei na empresa que eu trabalho hoje, eu sou mais velha, né? Eu era de uma empresa de consultoria, que eu só trabalhava com velho e eu era mais nova. E aí eu fui para uma empresa de tecnologia, onde eu só trabalhava com pessoas mais novas e eu era mais velha. E aí era um silêncio mortal, assim, um silêncio mortal. E eu achava estranho que as pessoas não conversavam. E aí eu fui descobrir que, na verdade, elas estavam no chat, estava tudo no Skype conversando. E aí depois eu fui descobrir isso, né? E aí eu percebia também, muitas vezes, que estavam todos lá, estavam todos sentados, mas assim, fato, não estavam produzindo, por N motivos. Não é uma questão só de, dar migué, mas é uma questão de, tipo assim, tá preocupado com outra coisa, tem outra coisa para ser resolvida particular, enfim. Se tá todo mundo na minha frente, eu tô fazendo a minha parte. Se eles não entregarem ou se não for, não tiver o rendimento esperado, aí já não é problema meu. Sabe aquele negócio de mandar e-mail e achar que está resolvido? Não sei se faz sentido isso. É meio que assim, tá todo mundo aí. Se tá todo mundo chegando no horário e saindo no horário. Se não tá produzindo de forma adequada, já não é problema meu, né? Não tem isso? Tem alguma coisa a ver ou não? Tem totalmente a ver, Ju. Até quando é um novo paradigma de trabalho quando a gente fala, né? Existia muito aquela questão dos dois lados. Putz, eu estou batendo meu ponto, tá certo, né? Não é nem entrega, é estar presente no escritório. Para muita gente, trabalhar é estar presente em algum lugar, né? E isso buga a cabeça, né? Chega uma pandemia e fala, putz, não tem mais escritório, o que eu faço? Né? Para a gestora, a mesma coisa, né? Então, putz, eu tenho que ver aquela pessoa na minha frente para entender que ela está produzindo, né? Senão eu me sinto insegura, né? Vai muito para o eu, os dois lados. Eu me sinto seguro como gestor, a outra pessoa, talvez, se eu estou aqui, eu não estou entregando porque a pessoa não está me vendo, ou eu não consigo demonstrar o resultado necessário, né? Acho que esse período como empreendedor me abriu muita cabeça por isso. Não importa o horário que eu estava fazendo meu trabalho, não importava o que eu estava fazendo dessa maneira. Cara, minha equipe esteve em Recife, eu tive fornecedor em Recife, cliente no Amapá, assim, cara, tem cliente que eu nunca vi na minha vida, que eu já atendi pessoalmente. Isso 10 anos atrás. Mas acontecia, né? Ninguém se importa o horário que eu estava entregando, desde que eu entregasse, desde que eu cumprisse minha palavra, desde que eu fosse ético em relação ao meu trabalho, né? Por isso que eu falo essa relação de confiança, essa construção. A gente está num período agora que as relações são mais valiosas que qualquer coisa, né? A gente sabia que aquele horário do café era valioso, a gente não sabia por quê, agora nós sabemos, né? Era a construção de confiança. Essa construção de confiança foi para o digital agora também. E como nós fazemos isso? Né? Como a gente puxa essa energia, essa cultura da empresa, cultura no escritório. Eu fui consultor muito tempo também, né? E até falo dessa experiência até de home office, vendo os clientes que eu atendi por muito tempo. Né? Eu posso te falar que nenhuma empresa está preparada porque a gente tem passado agora em relação a uma cultura remota. Nenhuma empresa foi construída pensando em não ter ninguém na sua frente, né? É importante pensar nisso porque tá tudo bem errar. A gente está num período de experimentos, a gente está num período de testar a ferramenta. Ninguém é perfeito e está todo mundo muito cansado. A saúde mental de ninguém está 100% em dezembro de 2021, depois de 2 anos de isolamento, né? Mas é legal ver isso, como estamos construindo uma cultura que permite a confiança nas pessoas para que elas trabalhem de qualquer lugar e o que significa estar no escritório, né? Porque se eu for para o escritório hoje para fazer call o dia inteiro, eu vou falar, cara, para quê? É uma ordem, de novo, comando e controle, né? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Então a gente ressignifica o trabalho híbrido, né?
Então, eu vou para o escritório porque agora o mundo mudou, porque eu tenho que fazer um team building, né? Tenho, não, eu quero fazer um team building. Isso é tudo, uma palavra muda tudo. Então, se eu vou para lá, é para encontrar pessoas, fazer coisas que eu não poderia fazer de qualquer outro lugar. Eu vou construir relações, né? Eu vou tomar decisões que eu não poderia de outra maneira. Isso sim é válido. E, na verdade, isso sempre foi válido. A gente está percebendo agora, em escala mundial, que a gente nunca quis ir para o escritório todo dia e tudo bem, né? Lá no Reino Unido, tem até alguns estudos que estão mostrando, né? The Great Resignation, que eles estão chamando. Um quarto da força de trabalho quer pedir demissão nos próximos 6 meses, porque eles estão revendo a própria vida. Eles estão percebendo que talvez o emprego não faça mais tanto sentido, apesar das contas, eles conseguem outro, né? Estar com a família é uma coisa importante, gastar tempo com trânsito não é tão importante, né? Existe um movimento mundial para que as empresas realmente tenham um trabalho híbrido e tragam, né, o trabalho remoto para vários pontos. Então, é muito legal a gente pensar nisso. Como criamos uma cultura híbrida? Como criamos confiança? Cultura híbrida é isso. Eu confio nas pessoas, onde quer que elas estejam. Isso começa de cima para baixo, né? Tati, diga. Oi, eu concordo muito com tudo que você está falando. Eu trabalhei durante 11 anos em uma empresa também nessa distância que você comentou. Eu tinha 1 hora só para ficar em casa e ficava 5 horas no trajeto, era fretado. Então, tudo, minha pós-graduação, tudo eu também fazia dentro do fretado. E aí, no desespero, eu saí, procurei algo perto, muito parecido com a sua história, Gabriel. E quando eu mudei para uma empresa mais perto, ela tinha uma cultura exatamente como você mencionou, antes da pandemia, né? Era de mandar, tinha que ver lá você batendo o dedo, você tinha que marcar o seu ponto, eles precisavam, eles não queriam ver o seu resultado, mas você lá, independente, sabe, cumprindo o seu horário. Quando virou a pandemia, que nós fomos obrigados, né, a ficar em casa e a empresa realmente ela não estava preparada, os líderes não tinham esse preparo e virou um estresse, uma loucura. 2020 foi um ano totalmente tenso, onde não existia confiança da minha liderança. E aí, em meio a uma discussão com a minha chefe, eu acabei pedindo demissão dessa outra empresa que eu estava, porque eu estava lá em casa com 7, 8 projetos, tentando negociar, tentando conversar com ela e não tinha acordo. Eu sentia que ela não confiava em mim. Acabei pedindo demissão e fui para a Soul. E aí, com a Soul, eu sinto completamente diferente. A confiança, a conversa, eu me sinto muito mais livre, sabe? Hoje eu me sinto muito mais leve. Em contrapartida, também batendo um papo com a minha psicóloga, porque é o que você falou, eu não vivenciei o home office de verdade, né? Eu estou num isolamento. E aí, conversando com a minha psicóloga, ela falou, Tati, agora que está aliviando, vai para o shopping, exatamente o que você comentou, Gabriel, vai conhecer outros lugares. E isso é muito importante. Então, assim, são duas situações, né? O fato de você sair um pouquinho agora, o escritório da empresa reabriu, dá para a gente ir lá. E o porquê que eu vou querer ir para o escritório? Não é apenas para fazer reunião. Não, eu não quero. Se for para isso, eu fico em casa mesmo. Mas é para fazer relacionamento, é para entregar com mais qualidade, é para expandir a minha criatividade. Eu sou designer educacional e eu preciso disso, eu preciso de áreas diferentes para eu criar. E um outro ponto é o quanto eu confio e eu sinto que a liderança confia em mim. Porque hoje o que importa é eu entregar com qualidade. E essa parceria, sabe, essa mãos dadas, mesmo assim que eu me sinto abraçada com a minha gestão, é o que faz a gente voar. Isso é muito legal, Gabriel. Faz toda a diferença, né, Tati? Porque Faz. realmente você se sente saudável. Você fala, eu sei por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. É propósito no final. A gente fala muito disso como coisas mais etéreas, mas propósito no final é isso. Eu conseguir trabalhar num lugar que faz sentido, com pessoas que confiam em mim e, por consequência, me entrega muito melhor. Bom, um exemplo, minha filha, preciso levar ela no médico. Hoje eu falo para minha gestão, minha filha está com uma dorzinha no ouvido, eu tenho que levar ela no médico. Tudo bem. Antes era assim, minha filha está com uma dorzinha, tenho que levar ela no médico. Ah, mas não tem quem, outra pessoa para levar? Não tem quem leve? E se você deixar na sua mãe? Não dá para você levar depois das 18 ou depois das 19? Quando eu mudei de empresa, foi até um susto, porque eu pensava assim, eu não posso sair desse meu horário. E não, eu só preciso fazer com qualidade e entregar. Eu preciso ter a minha entrega e ter confiança e fazer minha coordenação confiar em mim também. Isso é muito bacana. Isso é muito legal.
Muito legal, Tati, é exatamente isso, muito legal. E posso contribuir também, em relação ao que a Tati falou, que a gente, quando vai para o escritório, a gente se viu 2 vezes já. Meu, é muito legal, porque você só vê quando acontece alguma coisa legal, quando a gente precisa resolver alguma coisa, não é obrigação de se ver sempre assim. Então foi bem bacana, né? E é muito legal esse ponto, Ju, que muito do que eu cuido também é relacionado à cultura organizacional. Eu gosto muito desse termo e trabalho há muitos anos com isso. A gente fala da experiência do colaborador, né, o tempo, né? Até a gente fala muito cultura organizacional, clima organizacional, é muito importante falar. O clima é o que está. O clima a gente muda fácil, sabe? Muda fácil não. Algumas ações faz uma mudança de temperatura, o clima muda. A cultura né? Então, é realmente uma empresa vive no dia a dia, algo que você constrói ao longo de muito tempo e muda de uma maneira um pouco mais devagar. Quando a gente fala dessa cultura organizacional que está indo em direção a um caminho de confiança, né? Como consultor, eu já vi isso muito no passado, né? Diretor de RH falando, Gabriel, não sei se minha empresa quer contratar profissionais ou se a gente é um moedor de carne humana, né? Tem empresa que ainda pensa dessa forma, né? Então, se você só contrata alguém e faz o outsourcing para poder rodar projeto, essa empresa vai ter um turnover gigantesco, ela não vai conseguir rodar com muita gente, você não vai conseguir criar uma cultura saudável. E nesse ponto, isso é muito importante, né? Estamos num momento de construção de uma cultura nova, de uma construção de uma cultura que ninguém tinha grande experiência, né? E que é legal pensar quais são os pontos de contato dos meus profissionais para que tudo corra bem, para que tudo corra de uma maneira legal. Vai desde o onboarding daquela pessoa, como você acaricia essa pessoa no momento de entrada dela, até como gestor vai trazer ela para a equipe, tô falando de um momento remoto, né? Putz, chegou alguém na equipe do Gabriel, legal, né? Antes era fácil, senta do meu lado que eu vou te mostrar meia dúzia de coisa. Eu não tenho mais isso, e aí? Né? Eu falo para a minha equipe, a gente fez uma wiki, então todos os processos da área são documentados, né? Então, um grande documento aberto, né? E, você não sabe o que fazer? Tem uma wiki aqui. Olha, aqui você faz isso, aqui você faz isso, que você fala com tal pessoa, as ferramentas são essas, é assim que você roda aqui na área. Falei, putz, legal, né? Tem one-on-one, você está falando com a galera, está dando feedback, tem bom dia, boa tarde, boa noite, tem happy hour virtual, você está dando até eu falo muito que a área de comunicação é meio lobista nas empresas, né? Porque a gente tem que estar em muitos lugares e juntando pontos. Isso é para toda a área, né? Como você faz o crescimento de alguém numa empresa, seu próprio como gestor ou da sua equipe, você tem que apresentar pessoas, conectar pontos. Como que eu faço isso no remoto? Né? Como eu crio essas interações? Então, isso é muito importante, está na cabeça de todo mundo. É uma liderança ambidestra, né? Você tem que pensar nesses lados o tempo inteiro. E para o profissional também, seja se você é analista, se você é coordenador, não importa a posição. O jogo mudou. Como você joga esse jogo nessa nova cultura? E a parte boa disso, antes que qualquer um fique desesperado, é você estar criando esse jogo junto com a organização. Ninguém tem a regra definida ainda. Então é muito legal conseguir ver essas peças por trás desse primeiro momento e falar, legal, eu tenho um espaço para criar aqui dentro. Tem espaço para isso. O que você acha, Ju? Meu, muito legal. A questão da cultura, né? Eu já ouvi dizer assim, mas a gente vai manter o pessoal remoto, mas e a cultura? Como se a cultura fosse os caras, tipo, usar o mesmo banheiro da firma, né? Exatamente. Então, eu acho que precisa ter uma readequação aí, realmente, já vou te dar a palavra, Isa, de como permear, né? Como fazer com que isso funcione remotamente também, né? E a gente acha que ainda não tem algumas pessoas já vendendo receita de bolo, mas eu acho que talvez a gente ainda não tenha todas as respostas. Pode Não falar. tem frase de efeito para edição depois. Compartilhar o banheiro da firma não é cultura. É muito boa essa parte. Eu queria trazer uma dificuldade, às vezes, como líder, eu sinto também, que é como manter o time eficiente, né? Não engajado, né? Percebo que tem bastante engajamento mesmo quando o pessoal trabalha de casa. Mas como mantê-los eficientes e que eles sintam,
né, que eles estão de fato eficientes, né? Tem uma coisa que eu falo muito com o meu time, que não basta botar o ovo, tem que cacarejar, né? Então, acho que era muito fácil antes que a gente entregava um projeto, falo do meu lado, acho que todo mundo, né? Ah, eu vou entregar um projeto de comunicação, roda na rua, tá impresso em algum lugar, vai para reunião de liderança, todo mundo vê, tá no escritório, não sei o quê, né? É muito fácil ter a sensação física de uma entrega e aquilo te dá prazer nessa eficiência, né? O digital tem uma questão muito complicada, porque é tudo virtual, né? Tudo que eu entreguei nos últimos 2 anos, quase tudo, 90% foi digital, né? Eu vi na tela de um computador. E a gente perde um pouco do impacto dessa eficiência, de certa forma. Parece que eu entrego e não entrego nada. Eu tive essa sensação, pelo menos, né? Meu time também. Experiência própria que eu vi um pessoal fazendo também, né? Uma coisa muito legal é criar ritos, né? Criar novos ritos numa cultura remota é muito importante. Qual o rito que você cria como líder para dar visibilidade do que você tem feito? Para não parecer que é uma entrega atrás da outra, né? Na nossa equipe, a gente tem reuniões com certa frequência entre o próprio time para mostrar o que a gente fez e verbalizar e mostrar isso, né? A gente mostra para a alta liderança também. Então, olha, tipo, todo mundo quer biscoito, né? Então, putz, o CEO reconheceu o que eu fiz, que legal. Aquele diretor reconheceu o que eu fiz, que legal. Eu fiz uma apresentação completa nesse town hall, reunião de liderança, qualquer coisa do tipo, mostrando o que eu fiz, que legal, né? É muito importante, pelo que eu tenho visto, criar novos sítios, né? Para não parecer que a gente está numa linha sem fim, um ano que não acaba, né? 2020, parte 1, parte 2, parte 3, que parece que a gente entrega e dá uma exaustão pensando, nunca acaba. Qual que é meu ponto de chegada e partida? Quando esse projeto terminou, ele terminou? Isso me foi falado? Isso foi celebrado? Né? Como eu criei esse momento? Eu vejo pouca gente criando esses momentos. Isso é importante. Né? Senão parece só que a gente está mandando e-mail sem parar. Criar ritos. Ritos já existiam antes, a gente fazia o happy hour da firma antes para comemorar alguma coisa. Por que isso morreu? O happy hour só ficou diferente. Ai, muito bom, Gabriel. Obrigada aí pelas contribuições. Legal. Mais alguém tem algum ponto, algum caos para contar? Bacana, foi bacana que o Gabriel comentou de criar ritos e, por exemplo, uma coisa que eu crio comigo é um relacionamento muito bacana com o cliente. Então, quando entra um projeto, por exemplo, eu tenho um cliente hoje que eu estou trabalhando e a gente tem um relacionamento muito bom. Então, começa o projeto, quando a gente finaliza, a gente comemora muito juntos, além de comemorar também junto com a empresa, sabe? Então, isso me deixa muito mais motivada para continuar. Eu não me sinto, como o Gabriel comentou, ai, mais um, estou entregando, não me sinto exausta, eu me sinto cada vez mais motivada. Então, hoje cedo, por exemplo, 7h10 da manhã, a cliente já me mandou uma mensagem, Tati, tem 20 minutos para a gente conversar, tal. Então, esse relacionamento também é muito bom. Isso não acontece com todos. Já peguei cliente que o relacionamento não foi assim, que eu tentei criar um rito e, tipo, foi tudo por água abaixo e eu me senti exausta. Isso também durante a pandemia, e tudo que eu entregava era mais do mesmo. E tinha horas que eu falava, poxa, e agora? O que eu posso fazer de diferente com essas entregas? O que eu posso mudar? E por mais transparente que eu era com o cliente, eu não tinha essa resposta. Então, chegou um momento que o projeto acabou e eu também me senti aliviada. Falei, ufa, ainda bem que foi. Depois, vamos caminhar agora para um próximo, né? Aí a gente fica na torcida para que seja algo bom. Mas um dos ritos assim que eu tenho é esse relacionamento, e realmente, Gabriel, é comemorar, marcar aí um happy hour, nem que seja virtual, e tipo, fazer barulho, né? Isso é bem bacana. Perfeito, Tati. Isso é muito importante em qualquer cultura. E quando você analisa qualquer empresa mesmo, né? Algo existe ali. E quando você entra nessa cultura nova, é importante mapear isso, né? Verdade. Você falou, putz, você entrou na Soul no meio da pandemia. Você deve ter sacado algumas coisas que aconteciam. Você falou, putz, eu quero fazer parte disso, aqui é legal ir para algum momento ou para outro, né? A Com parte certeza. boa de perceber essa cultura, qual que é? Fazer parte dela, do que já existe, e criar novos momentos. Nada é feito em pedra, né? Então, cria. Não existe, putz, o meu gestor não traz isso. Ou o gestor, putz, estou vendo que a equipe não faz assado, não estou vendo o pessoal dessa maneira. Vai para cima, sabe?
aquela questão de comando e controle de novo, não espere ser controlado, nem espere controlar. A gente está num período de confiança, confie que sua ideia vai ser escutada, sabe? Confie que você pode fazer mais. É tão legal a gente pensar agora, quem imaginou aqui ver vou falar qualquer coisa, o seu diretor que estava sempre no escritório, que diretor, você sabe, tem que passar aquela imagem de diretor de foto de LinkedIn que está com o bracinho cruzado, né? Daquele jeito. Deu 2 semanas de pandemia, esse cara estava com a filha do lado e o cachorro passando no colo. Quebrou na hora aquela persona que você construiu na sua cabeça. Isso foi para todo mundo. E olha que legal. A gente está vendo o lado humano das pessoas, né? E isso não vai embora. A gente vai ter essa pessoinha ainda bem vestida de alguma maneira quando a gente for para o evento presencial e tudo bem. Mas foi um período de quebrar um pouco essas máscaras, sabe? É um período que a gente consegue trazer algo novo para o mercado que o mercado estava pedindo há muito tempo. Não era saudável o que a gente estava vivendo. E a gente precisou de uma pandemia para mostrar isso. E vou até para um ponto de saúde mental. Eu não sei vocês, mas eu dei uma surtadinha também, acho que todo mundo deu, né? Desde o isolamento na pandemia, até eu perdi a mão no trabalho, acho que com muita gente, 8 horas viraram 10, que viraram 12, que viraram 16, porque sim, porque eu estava em casa, ninguém me mandou fazer isso, eu fui porque eu quis, né? Então foi uma escolha minha trabalhar mais do que talvez eu deveria, né? Todo mundo fez isso, muita gente fez isso, e a gente está no momento que burnout ano que vem vira doença do trabalho, não é à toa, né? Então, uma parte, abre muitas aspas boas de tudo isso também, é que todo mundo conheceu os próprios limites, todo mundo conheceu também como é uma gestão diferenciada, como é o trabalho que me pede, como é que é esse equilíbrio vida-trabalho, porque o trabalho virou sua vida pessoal também, né? Meu escritório, vocês estão vendo, tem um monte de guitarra aqui atrás, é de verdade, né? Então, eu gosto de tocar, mas eu percebi que passaram semanas que esse negócio estava a uma mão de distância, eu não tocava porque eu estava com dor de cabeça no fim do dia, porque eu fiquei 12 horas trabalhando, 16 horas, né? E estava do meu lado, foi uma escolha não ter parado antes, né? Foi uma escolha minha. Então, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Antes a gente talvez sublimava um pouco isso com o tempo para ir para o trabalho, a história que a gente não queria ouvir em casa e ficava um pouco tempo mais no escritório, fugir para o bar de algum lado. A gente jogava os nossos problemas em muitos lugares. Esse período foi de grande reflexão, acho que para muita gente, para entender o que é equilíbrio para cada um. Para Gabriel é uma coisa, para cada um aqui é outra. Como a gente está tratando essa história, né? Como a gente vai levar 2022 agora, aproveitando que a gente vai fechar o ano? Onde está o nosso equilíbrio? Eu falei, The Great Resignation no Reino Unido e aqui no Brasil, para muita gente é parecido. Muita gente está pedindo demissão não porque não gosta do trabalho onde está, mas porque viu outras prioridades na vida, né? E vocês, como é que está a prioridade da vida de vocês? Me conta um pouquinho, para onde vocês estão vendo esses caminhos, sua própria saúde nesse meio do caminho. Vocês estão felizes? Pergunta pesada, hein? Vocês estão felizes? Quem vai responder sinceramente? Eu vou, Eu posso vai. responder. Boa, vai lá, Jean. Eu acho que esse ponto que vocês trouxeram de essa dificuldade, né, de você separar a vida pessoal do trabalho, com o home office, eu, por exemplo, não tive experiências anteriores. Então, a primeira foi com o CTS e a gente teve que ir para casa e do dia para a noite. E é muito maluco isso, porque você se vê num ambiente onde realmente não tem tudo que vocês falaram, não tem o comando e controle. Mas aí tem muita questão de perfis, né? Você nitidamente tem o perfil do cara que aproveita o comando e controle porque ali ele faz, mas se ninguém estiver vendo ele não vai fazer, e assim por diante, é muito comum. Isso acontece em todas as empresas, a gente vai encontrar em qualquer lugar, formais ou informais, né? Mas falando da questão limitações, eu me peguei alguns dias numa certa necessidade de repente ir um pouco mais além. Mas uma vantagem é que minha esposa também está em home office, então muitas vezes ela terminava o trabalho e ela vinha e falava, ei, você? Já vai sair? Eu falei, não, tô terminando. E aí você fica, tô terminando, quando você viu 9 da noite. E chegaram alguns momentos que onde eu olhei e falei, e aí, calma aí, mas tá ruim, assim, né? Será que de repente não dá para arrumar uma alternativa? E a gente começa a repensar coisas nossas, às vezes. A questão do abraçar o mundo, falar sim para tudo. E aí é onde você fala, calma aí, eu acho que talvez a gente tenha que mudar esse comportamento para as coisas se ajeitarem, né? E que não é ruim você falar, olha, amanhã eu vejo. Não é porque você é braço curto ou porque você não está afim de fazer, é porque, poxa, eu estou próximo do meu horário.
né? Mas conta comigo quando precisar. Hoje, infelizmente, não posso. Mas se amanhã eu puder, eu estendo aí 1 horinha a mais para ajudar sem problemas. Então, eu acho que foi meio esse mix. Hoje eu posso dizer que eu consegui dividir bem. Hoje eu tenho essa regra já, estourando aí 30 minutos se precisar, mas 2 horas a mais, 3 horas a mais, não mais. Passou a ser nocivo e realmente, no fim do dia é dor de cabeça, você não aproveita uma série que você queria, você não lê um livro que você de repente gostaria, porque tá pilhado ali, né? Ou cansado pra caramba. Muito legal, Jean. Obrigado por compartilhar. E você, Josi? Bom, para mim o home office, né, era algo assim que eu sempre almejava, só que eu achava que era impossível. Sempre trabalhei longe de casa, sofri pra caramba já na questão de transporte, né, de acordar cedão, chegar em casa super tarde, e aí eu sempre falava, nossa, por que eu não posso trabalhar de casa, né? Podia ter uma forma de trabalhar de casa, eu fazer meu trabalho ali quietinha. E aí, assim, na Soul nossa, foi o céu para mim, porque já tínhamos, né, a cultura de home office, mas era 2 vezes na semana. E na pandemia não foi tão assustador para a gente, porque nós já tínhamos já, né, já sabíamos lidar na questão do home office mesmo. É claro que a gente, assim, eu confesso que eu surtei algumas vezes por questão de estar só em casa. Mas assim, na Soul, hoje eu vejo que isso é livre, por exemplo, eu posso trabalhar da minha casa, mas eu posso levar, por exemplo, meu notebook para qualquer outro lugar. E eu já vi também empresas, que nem, por exemplo, no caso da minha irmã, hoje ela trabalha home office, mas a empresa cedeu para ela um PC, né, um desk. Então, quer dizer, ela não pode sair. Ela é obrigada a ficar em casa. Então, a questão do home office também tem a questão da flexibilidade, né? Não é porque eu tenho que ficar ali em casa. E tem me ajudado bastante, porque antes eu queria fazer uma academia, não tinha tempo, eu queria fazer um outro curso, não tinha tempo, porque chegava tarde, o horário não batia, né? Então, para mim, eu consegui me organizar. Eu tenho já meu horário de acordar, eu acordo, tomo meu banho, me troco, né? Não fico fazendo home office de pijama. Eu vou como se eu me arrumo, né? Não precisa tanto como se fosse para o escritório, mas eu consigo me organizar sim. É um modo que eu gosto muito de trabalhar. Muito legal. Cada um criou seu rito aqui. Maravilhoso. É o rito de parar no horário certo, é o rito de colocar aquela roupa, é o rito de ir na academia no horário, de passear Sim, com o cachorro no horário que a gente poderia passear antes, né? Tudo isso no final, esse equilíbrio de vida que eu estava comentando no começo. Muito legal, Josi. obrigada. Obrigado por compartilhar. Legal, pessoal. Eu queria trazer um pouquinho dessa trajetória para a gente poder conversar um pouquinho, né? Então, e até pensando agora, vou falar um pouquinho de futuro, eu queria até ouvir vocês. Esse trabalho híbrido está sendo construído no mercado e que legal, a gente teve alguns exemplos da Soul aqui, a Soul está no caminho certo, ótima propaganda para a Soul, né? Mas como a gente cria esse trabalho junto, sabe? Não existe especialista em trabalho híbrido, eu garanto para vocês, não existe especialista nisso. Eu, como consultor, no meu tempo de empreendedor, eu fiz muita consultoria de cultura organizacional, eu construí muito isso com muita empresa de tudo quanto é parte que vocês imaginam. Não tinha uma preparada para isso. Não tinha uma que estava olhando esse cenário. Ninguém imaginou uma pandemia que ia trazer uma mudança assim em 6 meses, né? Então, eu vejo muito essa construção, de novo, baseada em confiança. Se eu falar até em processos de seleção e tudo mais, ninguém vai mais se dar o trabalho de recrutar alguém que você não vai confiar. Como que eu confio nessa pessoa? O que ela vai me trazer? Maneiras de vigilância não fazem sentido, vigilância não traz confiança, traz insegurança, né? Então isso não funciona, nunca funcionou, agora fica um pouco mais claro, né? Então acho que esse é um ponto. O segundo ponto é uma construção de ecossistemas que eu vejo muito forte. Então a gente tinha um ecossistema do trabalho, meu grupinho, minha panelinha, legal, isso aqui ainda existe peronomútil, porque eu não tenho mais aquele pessoal que eu vou almoçar junto, né? Mas como eu construo isso no digital? Mais do que isso, que nem eu falei, nada me impede, quando isso passar, espero que em breve, eu pegar de novo meu notebook e Gabriel, que trabalha hoje na ICTS, e trabalhar no Google Campus, como eu fiz alguns anos atrás. E no Google Campus eu vou conhecer o quê? Outras empresas. Né? Então, o Gabriel, que é comunicação e marketing na ICTS, pode conhecer a comunicação e marketing de uma startup que está lá alocada, e, cara, eu posso virar negócio. Né?
Antes eu não poderia fazer isso, eu estava no escritório fixo por 8 horas, eu não podia construir isso. Olha que oportunidade gigantesca, não só para o crescimento da empresa, mas o seu próprio crescimento profissional, sabe? Eu vou conhecer gente nova que eu não poderia antes. Eu falo por causa do corporativo, né? Quem vem de um background, que nem eu falei do meu, você acaba fazendo muito network, você tem que conhecer gente por sobrevivência, você tem que vender projeto, tem que conhecer, né? Mas o pessoal do corporativo, eu vejo muito isso, você é demitido ou pede demissão e fica perdido, porque você não tem contato. Aproveita, sabe? Aproveita para trazer contato, aumentar a tua rede, trazer isso para sua própria empresa. O empreendedorismo, o pessoal tanto fala, agora dá, sabe? Como você cria isso e traz valor para toda a tua rede, sabe? Olha que fantástico isso, existe muita oportunidade. E um terceiro ponto, de novo, é como a gente consegue construir novos canais de comunicação. Isso vem, claro, da gestão, é top-down, mas todo mundo consegue ajudar. Como eu crio ritos, os ritos são novos, a cultura é nova, e a gente tem que exercitar isso todos os dias, né? Tem quem faça one-on-one todo dia, tem quem faça sprint, tem quem faça bom dia, boa tarde, boa noite, tem quem faça design thinking, não importa a maneira, mas ver o que funciona naquele time, né? E cada time vai ser diferente. Eu acho que esses três, para mim, são alguns elementos-chave para a gente pensar nesse futuro que já chegou. E vocês, o que vocês estão vendo de legal por aí? O que vocês esperam desse futuro? Posso começar? Pode. Aí eu passo a palavra. Eu achei muito legal ouvir isso tudo. E o que eu espero para o futuro, né? Eu espero poder ter liberdade, né? De poder entregar, de poder trabalhar, de onde eu escolher. Eu acho que o fator confiança é fundamental mesmo, mas o fator ser feliz também e me chamou muita atenção esses dados da pesquisa que você trouxe aqui para a nossa sessão, que é o que a gente busca, né? Lógico que a Inglaterra é um país menor, chama mais a atenção a notícia e tudo mais, mas imagina, coloca essa mesma porcentagem do Brasil, as empresas vão ter que se mexer, né? Eu acho que isso é um sinal da força do futuro do trabalho, do que vem aí. Então, se a gente não está feliz na empresa, a gente vai buscar uma empresa para ser feliz. E se essa empresa já existe, todo mundo quer trabalhar lá. E se ela não existe ainda, o pessoal precisa criar ou recriar. Então, Muito tem um legal desafio isso. grande aí. E que bom que estamos aqui discutindo isso para fazer parte desse movimento. Muito legal, Isa. E você, Jean? Bem, até é uma referência aí o que a Isa comentou da pesquisa da Inglaterra, né? Eu li algo relativo também, falando de Estados Unidos, e aí talvez a gente entre num ambiente similar ao Brasil, né? Falando de população, né? Inglaterra versus Estados Unidos ali, uma grande população também, com muitos trabalhadores e realmente também com essa intenção de ou troca de emprego ou eu vou focar em outras coisas, porque eu descobri que eu posso fazer outras coisas agora com o período de home office, né? Mas expectativas para o futuro, eu acredito, e aí sendo bastante sincero, eu acho que a gente ainda está vivendo um momento de muita descoberta. Então, as nossas empresas que viram o home office, legal, fomos obrigados a ir para o home office. Descobrimos um mundo positivo. As coisas aconteceram, as pessoas evoluíram em comportamento, talvez eu quebrei um pouco o comando e controle, mas agora a gente quer voltar. Mas a gente vai voltar no híbrido, porque 100% já não faz mais sentido, porque nitidamente temos dois lados da moeda. Nós temos o lado mobilidade, saúde do profissional, temos a felicidade no trabalho, e do outro é muito vantajoso também estar em casa, porque alguns custos operacionais são reduzidos. Né? Mas o que me preocupa um pouco é talvez a forma como nós, falando de Brasil, estamos olhando para isso, uma grande maioria, que é aquele híbrido forçado. E isso eu acho que é um pouco doloroso, porque eu acho que, por exemplo, a Juliana comentou, putz, a gente foi para o escritório umas vezes, porque a gente foi para criar junto, a gente foi para ver uma coisa legal, a gente foi para realmente criar, né? Igual o Gabriel trouxe, vamos fazer um team building, e legal, vamos lá para fazer isso. Mas quando eu falo do ritmo forçado, eu falo, agora nós temos que ir. Por quê?
porque eu quero ver você 2 vezes na semana agora. Porque agora dá para ir. Tá, mas vai ser positivo? Eu estarei lá fazendo uma sessão de design thinking, eu estarei lá colando post-it, conversando com a galera, fazendo protótipo, qualquer coisa. Não, você vai sentar aqui e vai continuar respondendo seus e-mails assim como você fazia de casa. Então, pensando em futuro, eu tenho esse medo, né, do que a gente, talvez essa visão um pouco deturpada que o Brasil está trazendo do que é o híbrido, falando de uma grande maioria de empresas. Né? Aquelas que são tradicionais vão voltar e acabou, vão voltar. Né? Mas aquelas que querem flexibilizar, será que estão flexibilizando realmente? Ou estão simplesmente jogando no ar por hora? E a gente depois vê como vai dar nessa linha. Não, é uma coisa que vocês comentaram de voltar, né, no presencial. Deus me livre, eu tenho arrepio só de pensar. Só de pensar. Meu namorado, a empresa dele está falando de voltar, ele trabalha em casa comigo, né? E só de pensar, eu falei, meu Deus, ele vai pegar ônibus, ele vai pegar, sei lá, trem, vai voltar aqui para dentro, eu fico desesperada, sabe? A respeito de vírus, eu tenho um pouco de medo disso. Mas de produtividade, ele muda todas as coisas, tem que colocar as coisas do computador e arrumar, não sei o que lá, tem que acordar super cedo para pegar trem, né? Aí eu mesma já tive propostas de empresas com nome, querendo que eu vá trabalhar para elas, mas falando que o trabalho não é remoto, o trabalho vai ser híbrido. Eu falei, ai, obrigada, não, obrigada, sabe? Não, mas você quer salário, você quer? Não, não é isso, não é isso. Eu gosto muito de trabalhar da minha casa, sabe? Tem uma reunião, a gente entra para falar. Ah, eu tenho que te mostrar uma coisa, compartilha com a tela para mim, que eu vejo, sabe? Até clientes. Então, como eu trabalho numa empresa em Piracicaba e eu sou de Suzano, todo mundo fica home office, né? O meu chefe e o gerente, eles gostam de trabalhar no escritório, que para eles funciona, mas o resto do pessoal tá tudo em casa. Então, eu morro de medo de pensar em voltar a trabalhar presencial, sinto falta do pessoal, mas o que eu sinto hoje é que eu trabalho com mais gente, não só com o pessoal do meu escritório. Se eu preciso de ajuda de alguém, eu falo com um amigo meu que trabalhou comigo em sei lá qual empresa. E ele já me responde: ah, manda um print para mim para eu ver. Sabe? Então, é um network trabalhando no digital, sabe? Então, eu não gosto de trabalhar presencialmente. Muito legal, Patrícia, faz todo sentido. Virou, acho que um diferencial que o RH nunca pensou até ano passado é que home office ia fazer mais diferença que salário. Né? Você falou, tive propostas com mais salário. Não fui porque não tinha o esquema de trabalho que eu queria. Antes era obrigatório, não. A gente nem cogitava, né? Quando tinha era benefício. Hoje não é benefício, virou status quo. Tipo, todo mundo tem. E se todo mundo, de novo, a nossa bolha privilegiada que trabalha em empresas que permitem isso, que, se eu não me engano, é 25% da população brasileira que pode trabalhar no escritório, tem uma presença, né, que pode ser home office ou híbrido, a gente tem muita gente que não pode. Mas já que a gente está nesse mercado, cara, eu quero. E mais do que isso, se a sua empresa não tiver, eu não vou. E se a minha própria empresa não tiver, como a gente está vendo, eu vou sair para encontrar uma que tenha. Muito legal, Patrícia. Bem legal. Eu queria também levantar um ponto, o Gabriel, que é o seguinte: hoje eu estou coordenando, né, um time. E quando você fala de confiança, é muito interessante, assim, né, a questão da confiança mesmo. E a comunicação, que eu ainda estou me desenvolvendo e testando algumas coisas, do tipo assim, não é assim, faça isso, né, faça aquilo. É assim, cara, eu preciso desse resultado. Como você vai fazer, quando você vai fazer, meu, fique à vontade, tome seu tempo e administre, né, a sua rotina, seu tempo e tal, para a saída é essa que a gente precisa. Tudo bem? Aí o time, não, beleza, tudo bem. E aí, cada um faz da sua forma, no seu ritmo. A gente tem mães na Soul com filho pequeno,
e aí as mães trabalham muito cedo e depois muito tarde, quando as crianças estão dormindo, sabe? Então, funciona super bem. E realmente, é o que você falou, a gente faz parte de 25% aí da população brasileira que tem essa oportunidade e a gente precisa agarrar com unhas e dentes, porque realmente é um privilégio e eu trabalho nessa empresa há muito tempo. O que a gente fez na pandemia de trabalho, de entrega, de desenvolvimento, a gente não teria conseguido fazer no presencial. Metade, talvez. Metade. A gente trabalhou muito e conquistou bastante, então estou bem feliz. Vocês como gestores, eu até pensei em fazer algum curso sobre gestão, né, de equipe, mas eu já trombei com muito profissional, colega de trabalho, que não serve para remoto, gente, pelo amor de Deus. Desisti de fazer gestão. Eu falei, não deixa para lá, não estou preparada ainda para ser gestora de nada, sabe? Eu, como DI, né? Eu era designer multimídia e agora eu estou como DI. E aí eu lido com o pessoal de design gráfico, né, e tal, e você fala assim, meu Deus do céu, pede você, aí eu falo para o gestor, pede você, por favor, que eu já pedi, já veio uma resposta meio assim, então eu não vou pedir de novo, você pede para mim, então, porque eu não sei lidar, e eu acho que talvez esses profissionais queimem o filme, sabe, do trabalho remoto, que funciona perfeitamente, mas para o perfil que funciona, sabe? Aí vai das empresas, eu acho que selecionar essas pessoas. Quero trabalhar remoto, vou selecionar essas pessoas que funcionam, porque nem todo mundo dá certo. Bem legal. Diga aí, Jean. Eu acho que um ponto que a Patrícia trouxe, eu acho que é meio que geral, né, Patrícia? A gente tem muito essa questão do queimar o filme de tudo que é maneiro, porque a gente sempre tem a desconfiança por trás. E aí eu tô falando culturalmente, né? Porque trabalhar de casa, eu desconfio que você está dormindo enquanto deveria trabalhar. Ah, porque estudar de casa, eu desconfio que você está lá jogando LOL enquanto você deveria estar na aula, né? E a gente sabe que isso acontece, né? E dentre outras situações, né? Então, isso é um grande problema. E eu acho que isso acaba acarretando, talvez, no que a gente está vivendo, que eu comentei, que é a tentativa da volta forçada, muitas vezes. Né? Sabe, aquela confiança que não está 100% formada ainda. Né? Eu tenho, claro, aquela questão do paternalismo, né? Porque eu sou CEO, porque eu sou diretor e eu quero ver o escritório cheio, porque para mim escritório cheio é sinal de progresso. Tem essa realidade. E do outro tem esse ponto. Será que realmente está rolando? Será que realmente estão fazendo? Então, fica muito nessa essa dualidade aí de pensamentos do que as pessoas estão fazendo versus o paternalismo, muitas vezes. Eu concordo com você em algumas questões. Selecionar o perfil adequado. E, cara, para você funciona, beleza, vamos lá, vai para o escritório. Né? Para você não, fica em casa, escolhe quando ir. Faz sentido. Muito legal até para a gente. Acho que esse é um bom assunto para encerrar, que deu tua conversa, hein, Juíza? A gestão em períodos remotos. Mas é muito real, e até você falou, Patrícia, assim, a questão de estudar, tudo mais, né? Existem diferentes formatos de aprendizado, você sabe melhor do que eu, o Jean, que é um parceiro, já me falou muito disso também. Tem gente que realmente não vai funcionar no remoto, né? A comunicação dessa pessoa é diferente, o aprendizado é diferente. Eu acho que isso que é legal nesse momento, é como a gente vai construir uma cultura híbrida. Isso é híbrido de verdade. O híbrido de verdade é saber, eu tenho opções para trabalhar em diversos lugares, incluindo no escritório, né? Com pessoas que também sabem disso, e a gente convive muito bem nesse ecossistema, né? Até a gente chegar nisso, a gente vai bater a cabeça em muito lugar. Não existe fórmula feita, não existe especialista ou McKinsey que possa dar uma fórmula pronta para a gente, né? Então, é legal, vamos descobrindo junto, vamos testar, né? Acho que tem muita coisa legal que já existe, que funciona, que a gente pode aplicar, né? Mas cada equipe é uma equipe, cada empresa é uma empresa, a gente volta para o ponto da cultura. Como eu trabalho a cultura do lugar que eu estou hoje, para que ela seja o mais saudável possível com as ferramentas que eu tenho disponíveis, para poder criar um ambiente de alta performance e saudável ao mesmo tempo, né? E cada um vai poder ter sua própria visão em cima disso. Legal, gente. Muito bom.
Eu acho que assim, a gente precisa se encontrar novamente, a gente precisa encerrar essa conversa, mas a gente vê que o tema é muito vasto e permeia todo mundo aí, todo mundo tem questão, todo mundo tem oportunidade, e eu gostaria de conversar com o Gabriel aí mais umas 4, 5 horas para tentar falar sobre alguns pontos, mas eu vou deixar, Gabriel, você se despedir aí nos próximos 2 minutos, e a gente gravou, então, esse encontro, depois eu compartilho com todos, e eu espero que o ano que vem a gente possa se ver de novo, a gente abre uma nova sala, e a gente troca uma ideia, se todo mundo topar, para a gente ir evoluindo junto, apanhando, ou às vezes batendo, mas a gente seguir aí no melhor modelo. Tá bom? Agradeço o convite, Ju, Isa também. Obrigado a todo mundo que está aqui hoje, por vocês terem conversado também. Contei um pouquinho da minha história, tenho certeza que vocês têm muitos também que eu adoraria ouvir, espero ouvir em outro momento. E isso é o networking que eu falei, a gente não teria um encontro desse em 2019, a gente não teria, a gente ia ter que alugar um lugar, ia ter que ter inscrição, ia ter que ter ingresso, a gente ia fazer não sei o quê. Então é ótimo poder conhecer vocês dessa forma e vamos continuar desse jeito também. Obrigadão por tudo. Obrigada, gente. Isa, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer. Estamos no fim de um estudo que estamos fazendo aí para The Skill. Quero muito agradecer aí a presença e a contribuição de todo mundo. E ano que vem trago as novidades aí do que a The Skill vai se transformar aí para todos vocês. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Uma boa noite, bom Natal, boas festas aí para todos. E o ano que vem a gente volta a falar sobre o assunto para ir melhorando, tá bom? Perfeito, Ju. Boa noite, Obrigado, pessoal. Obrigada. Boa noite. Super bem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.